Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis e hoje aqui com essa aula inaugural sobre e a lógica de programação, eu quero mostrar para vocês aqui a importância sobre a lógica no nosso dia a dia e como que ela é aplicada na programação em si, tá bom? Então, aqui uma breve introdução sobre o que seria a lógica, né? Lógica é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento de habilidades de raciocínio e resolução de problemas. Então, se você pensar nisso, a gente tem que utilizar lógica na nossa vida em tudo, basicamente, né? Desde dirigir um carro, fazer alguma comida, seguir uma receita para fazer um doce, lavar uma roupa, qualquer coisa na nossa vida envolve lógica, certo? Por que que envolve lógica? Porque a gente tem passos a serem seguidos, tá? Então, o objetivo dessa nossa aula hoje é apresentar esses conceitos para que vocês comecem a pensar que, de fato, a lógica está presente no nosso dia a dia. Como que a gente pode começar a aplicar esse mesmo conceito para a programação e, com isso, facilitar a vida de quem está entrando nessa área nova, né, de programação, quem está fazendo migração de carreira, ou quem está simplesmente começando agora e quer se tornar um desenvolvedor, tudo mais. Então tá aqui, né, o que seria a lógica, né? A lógica é um estudo, é uma ciência. Ela estuda os princípios e métodos que permitem distinguir o raciocínio correto do incorreto, tá? Por que que o incorreto do incorreto? Assim como você não começa montando uma casa do telhado, e sim pela fundação, porque você tem que começar a casa de baixo para cima, certo? Tem uma ordem. Então tem uma lógica, tem uns passos corretos para você fazer a construção de uma casa. Então essa é a ciência que estuda os princípios que permitem distinguir por onde começar e por onde terminar, tá? Então aqui até um exemplo que está sendo utilizado, que eu cito aqui, é um quebra-cabeça. Tá? É a forma como nós organizamos um quebra-cabeça. Como que a gente consegue definir onde vai cada peça. Então a gente tem aqueles delimitadores que seriam as beiradas, e aí a gente vai das beiradas do quebra-cabeça e vai indo para o centro para a gente conseguir distinguir como terminar aquele quebra-cabeça, certo? Então aqui a lógica aplicada no nosso cotidiano, assim como eu disse antes, é, a gente utiliza a lógica em tudo em nossa vida. Para poder seguir uma receita, para poder construir uma casa, para poder dirigir um carro. Então, até mesmo um chefe de cozinha, ele deve utilizar lógica, porque ele tem receitas super complexas ali. Mesmo das receitas mais simples, você deve seguir os passos e deve ter uma lógica. Por exemplo, para poder cozinhar feijão, certo? Você vai simplesmente pegar o pacote de feijão, você vai abrir o pacote de feijão, você vai despejar o feijão sobre uma vasilha, um pote, você vai lavar, você vai deixar de molho. Então, todos esses passos que eu estou citando é o passo a passo da lógica em si que eu aplico no meu dia a dia quando eu vou preparar, quando eu vou cozinhar feijão. Tá? Então, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, como, por exemplo, programar. Tá? Então, aqui mais um exemplo, né? O papel da lógica da programação. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de software, tá? Assim como cozinhar, dirigir, como eu já havia dito, e tudo mais na nossa vida. Tá? Ao escrever um algoritmo, a gente precisa pensar de forma lógica e estruturada. A gente precisa dividir o nosso problema em etapas. E com isso, a gente vai começar a definir no nosso programa quais são os passos que ele deve seguir para concluir determinada tarefa. Então, por exemplo, se eu estou construindo um aplicativo de banco, o nosso banco contém conta corrente, que é algo geralmente que quem está iniciando assim no mundo da programação acaba seguindo um exemplo de desenvolvimento de uma conta corrente, conta poupança, de forma muito simplificada, claro. Mas você deve começar a pensar assim: todo mundo aqui deve ter uma conta corrente e deve saber mais ou menos ali o que, que envolve uma conta corrente, como por exemplo, saque, depósito, transferência, olhar extrato.
Então, dado essas ações, a gente precisa começar a definir de forma lógica quais são os passos, por exemplo, para poder adicionar saldo à nossa conta, para poder retirar, para poder transferir. Como que é realizada uma transferência de saldo de uma conta para outra, certo? Então, qual que seria o nosso problema, né? A lógica, a programação em si, ela é algo que nos ajuda a resolver problemas, tá bom? Então, qual que seria o nosso problema numa conta corrente? O nosso problema é a conta corrente. Eu preciso desenvolver um aplicativo de conta corrente. Então, a programação nos ajuda a resolver esse tipo de problema, tá? Se você fosse um motorista, qual que é o meu problema? Ah, o meu problema é dirigir. Eu preciso sair de um ponto X e ir para um ponto Y. Então você vai desenvolver todos os passos ali, como por exemplo, dar partida, colocar a chave na ignição, dar partida, esperar o óleo girar no motor um tempinho, e aí então engatar a marcha, enfim, né? Aí tem o processo de embreagem, aceleração e tudo mais. É, a parte de programação, a parte de lógica de programação é você pegar aquele algo que você já está acostumado a fazer de forma automática e começar a pensar nele em uma forma mais minimizada, mais quebrada, que nem eu acabei de citar, de dirigir o carro, que é literalmente pegar a chave do carro, colocar na ignição, abrir a porta, sentar no banco, colocar a chave na ignição. Então, todos esses passos menores até que o carro esteja de fato em movimento e você possa simplesmente. Aí você vai começar a ter outras coisas como, além de estar dirigindo, você tem que se guiar, né? Então, o que que a gente pode fazer para começar a desenvolver essa lógica? Bom, de certa forma, a gente já usa lógica para tudo, tá? Mas para a programação, a gente precisa começar a desenvolver ela de uma forma mais simplificada. A gente precisa quebrar ela em pedaços menores, porque quando a gente está desenvolvendo um software, a gente precisa dizer literalmente cada passo menor que o software vai ter que seguir para sair de um ponto X e ir a um ponto Y. Tá? Então a gente tem que começar a pensar de forma muito estruturada, como se a gente estivesse seguindo uma receita de bolo. Tá? Acho que a analogia para a receita de bolo é muito boa porque você na receita de bolo, você tem ali os ingredientes que você precisa utilizar e você tem um modo de preparação. Então, se você tem um bolo com cobertura, você tem os ingredientes do bolo, você tem os ingredientes da cobertura, o modo de preparação do bolo, o modo de preparação da cobertura. Tá? E no modo de preparação do bolo é muito interessante porque lá diz exatamente quais ingredientes você deve pegar e o que fazer exatamente com cada ingrediente, qual a ordem você deve seguir, como por exemplo quebrar o ovo, separar a gema da clara. Aí, em alguns casos, você vai utilizar somente a clara. Aí você vai deixar em. Você vai fazer aquela espuminha, esqueci agora o nome, mas enfim, claras em neve com a clara do ovo. Então, a lógica em si deve ser pensada exatamente como uma receita de bolo, né? Quando se pensa em quebrar em passos menores. Não só uma receita de bolo, receitas em geral, porque você tem que separar ingredientes, você tem que montar um modo de preparação para ele, tá? É, e quando você treina, né, o desenvolvimento da sua lógica, é como treinar um músculo, como está dizendo aqui, né? Você requer algo constante, precisa de constância, você precisa desenvolver aquilo no seu dia a dia. Então, quanto mais você treina, melhor a sua lógica fica. Tá, é como literalmente o músculo, quando você começa a fazer musculação. Você inicia na academia, você não tem músculo nenhum, então você começa ali a treinar e o músculo não vai vir de um dia para o outro, tá? Você não vai desenvolver aquele corpo sarado, tal, da noite para o dia. Aquilo lá requer constância, requer algo que você vá na academia todos os dias, treine para que você tenha o corpo da forma que você deseja, né? Então ali você requer que você desenvolva a sua lógica da forma que você deseja. Então aqui a gente pode concluir, a gente conseguiu entender aqui como que a lógica funciona, como que a lógica está presente em nossas vidas, como que a lógica funciona na programação em si.
Então, assim, o que eu posso deixar de dica aqui para vocês é como desenvolver essa lógica no nosso, como começar, né, a desenvolver mais essa lógica para o nosso dia a dia. Tem coisas simples, como, por exemplo, começar a organizar, seja um guarda-roupa, você aplicar uma ordem para a organização do seu guarda-roupa, jogar xadrez, jogar damas, esses jogos de raciocínio, baralho também requer muito raciocínio, lógico, tá? Tem alguns outros jogos também que eu vou deixar na descrição aqui, que são joguinhos no computador mesmo, joguinhos muito simples que podem começar a te ajudar a desenvolver essa lógica mais voltada para a programação. Beleza, pessoal? Eu agradeço aqui por vocês terem ficado até aqui no vídeo, e até a próxima.